Galera, saiu o episódio 7 de Criaturas do Comando. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Será que a Circe está falando a verdade sobre o futuro da princesa como uma vilã? Será que isso aconteceu? Será que isso é verdade? E também a gente vai falar sobre a nova formação das Criaturas do Comando. Então agora, vamos lá. E aí galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego. Eu sou o André e esse episódio 7 eu achei muito interessante porque mostrou muita coisa legal, né? Mostrou a origem da Nina Yurzuski, né? Que é aquela personagem que é como se fosse meio que uma peixe humana, né? Aquela peixinha lá, né? E tipo assim, a origem dela é bem triste, né? Porque ela sofria bullying e tal, pela sua aparência, e foi uma origem bem triste, cara, que às vezes isso acontece na vida real. Menos a parte da pessoa virar meio que uma meta-humana, isso não existe. Mas a outra parte da vida dela, possivelmente muita gente já aconteceu isso na vida dela, infelizmente, porque meio que o ser humano às vezes é bem ruim, né? Então, eu acho que o James Gunn conseguiu explorar sim, pegar esse conceito que existe na vida real para transmitir em um desenho animado. Isso que eu achei bem interessante. O episódio começa com o nascimento da Nina, né? Onde a mãe dela tá dando à luz, né? E aí tava tudo mil maravilhas, mas quando a médica viu a Nina, né? Ela viu que o corpo dela estava todo exposto. Como assim, André? Meio que o pulmão dela estava aparecendo, né? As costelas, né? Que ela tinha nascido com um problema respiratório. A mãe dela não conseguiu gostar da criança, ela começou a rejeitar ela. Quando ela era ainda um bebê, ela ficou triste lá. E o pai, que era um cientista que gostava muito de biologia, né? E também coisas de biólogo, né? Porque ele gosta muito de peixes, de anfíbios, então eu achei legal porque ele mesmo queria cuidar da filha, né? Eu acho que qualquer pai gostaria de fazer isso, né? Ajudar o seu filho mesmo ele tendo esses problemas, né? E às vezes, né, acontece que meio que abandona a criança, né? Tanto o pai, tanto a mãe. Então, isso acontece na vida real. E isso que eu achei legal também, que o James Gunn colocou no desenho, isso que acontece na vida real, né? Enfim, continuando a história, aí depois disso mostrou ela crescendo, né? Ela já, tipo assim, um pouquinho mais crescidinha, mas ainda ela não conseguindo andar, porque ela só conseguia andar com meio que um colete que ajudava ela para respirar, né? Ela usava aqueles negócios respiratórios quando a pessoa tem problema no pulmão e tal, e aí ela estava usando isso e a mãe dela meio que abandonou a Nina e o pai porque ela não gostava muito da filha daquele jeito e ela rejeitou, né? E tipo assim, a criança caiu no chão e ela meio que saiu andando rejeitando ela. Eu achei muito triste essa parte. Aí depois mostra ela já adolescente, já indo pro colégio, o pessoal fazendo bullying com ela, que isso acontece na vida real também, bullying sempre acontece, né? Depois acontece uma desgraça, então isso sempre acontece. Aí depois mostra mais do passado dela, né? Mas agora ela já adulta e aí tipo assim ela na verdade ela queria vazar da casa porque ela achava que ela não pertencia ao mundo dos humanos e aí ela foi para o mar, só que um cara tava pescando peixe, e aí tirou foto dela e todo mundo viu a Nina, né? E aí depois prenderam a Nina, e aí o pai dela foi ir atrás da Nina, mas tinha vários policiais, várias pessoas, e o policial matou a Nina, ela ficou chorando, mas depois ela foi presa. Então, tipo assim, foi uma história bem triste que, tipo, meio que o James Gunn sabe fazer história triste, né? Exemplo, os Guardiões da Galáxia 3, que foi um sucesso, eu gostei bastante. Ele pegou, né, aquelas cenas que meio que dói, tipo, no coração da pessoa que ama, tipo, animal, e ele trouxe isso pro cinema. Então, tipo assim, o James Gunn sabe fazer isso. Não sei se foi ele que pediu para fazer esse roteiro, ou ele gostou disso e queria manter isso, né? Talvez o roteirista fosse assim, James Gunn, então, eu queria colocar isso no roteiro, você topa? Eu acho que ele possivelmente gostou do roteiro, então eu acho que o James Gunn
sabe fazer muito bem e colocar coisas tristes para o pessoal começar a continuar assistindo. Então eu achei interessante meio que tipo assim, essa história dessa origem, mesmo sendo muito triste, mas eu gostei que como foi explicado a origem da Nina. Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre essa origem, se você acha que seria legal que tivesse mais coisas, então comenta aqui embaixo, tá? A próxima cena mostra o Rick Flag Jr. lá no hospital após a batalha que ele estava lutando contra o Cara de Barro, e aí depois ele estava comentando para a Amanda Waller que ela cometeu um erro, e aí depois a Amanda Waller e o John, que é o Barba Pintada que apareceu lá na série do Pacificador, né, e também outros projetos do DCU, e os dois foram lá para casa da professora, aquela mulher lá que estava dando aula lá nos últimos episódios para alguns alunos sobre a mitologia grega, né? E aí depois, lá dentro da casa, os dois encontraram o corpo lá do Cara de Barro no chão, todo ensanguentado, que o sangue que estava no chão não era do Rick Flag Sr., era do próprio Cara de Barro. Uma coisa que eu achei interessante que ano que vem, se eu não me engano, vai ter o filme do Cara de Barro. E como que vai ter o filme do Cara de Barro que o personagem morreu? Então, para quem não lê muito quadrinhos, né, vários quadrinhos da DC, não só do Batman, existem várias versões do Cara de Barro. E talvez essa é a primeira versão do Cara de Barro, mas ele morreu essa versão. E talvez no filme dele pode ser que vai ter um Cara de Barro diferente, talvez o original, ou pode ser um outro que existe no quadrinho da DC, do Batman. Eu acho que isso faz muito sentido, porque no começo James Gunn ele não estava querendo fazer um filme do Cara de Barro, mas depois deram um roteiro para ele e eu acredito que ele gostou e queria fazer sim o filme do Cara de Barro. Então eu acho que ano que vem vai ter sim o filme do Cara de Barro, ou ainda não tem data, porque só foi confirmado que teve o filme do Cara de Barro, mas eu ouvi falar que vai ser em 2026. Então eu não sei. Aí depois eles encontraram lá no quarto dela, da professora, o corpo da professora todo ensanguentado. Aí a Amanda Waller liga para a princesa e aí os guardas falaram assim para as criaturas não matar não matar a princesa, porque na visão da Circe era tudo mentira, mas nós fomos enganados também. A próxima cena mostra a noiva junto com o Dr. Fósforo e também o Doninha. Eles estão lá numa sala onde tem câmera de segurança e também filmagem de segurança, né, que é gravada 24 horas, né? Aí eles encontram uma filmagem da princesa, né, Ilana junto com o Cara de Barro no castelo, que eu achei bem estranho, né? Mas ao longo da história isso explica direitinho. E aí depois disso, né, enquanto isso que eles estão vendo essas filmagens, né, meio que lá no riozinho lá do castelo, a princesa tá nadando, porque toda hora, todo dia ela nada daquele rio, né, em um certo horário. E aí depois disso, as criaturas bolam um plano para matar a princesa, né? A noiva ela dá para a Nina uma faca para esfaquear a princesa quando ela for nadar. E aí quando eles for executar esse plano de matar a princesa, o Doninha ficou meio que doidão da cabeça e foi até o rio, meio que chamando a atenção da princesa, porque estava avisando que eles iriam matar a princesa. E aí ela ficou assim olhando para ele, e aí ela viu meio que um ser subindo, né, que na verdade era a Nina. E aí a Nina acabou morrendo pela a princesa. Aí depois, quando a Nina estava já morta, meio que um guarda chegou perto da noiva, né, meio que com o telefone, e aí a Mandalor falou assim que não era para matar a princesa porque a visão da Circe era mentira. Eu achei interessante como que a Amanda Waller tá acreditando na princesa, então eu achei bem interessante essa cena. O final eu achei bem confuso, porque depois a noiva explicou o plano da princesa, porque ela viu
junto com o Cara de Barro, e a princesa seduziu o Flag para trazer pro lado dela o plano para fazer que a Cersei estava errada, que ela deveria matar a Cersei, porém a princesa botou um dos guardas para vigiar as criaturas do comando e viu a pesquisadora Cornwall, mas a princesa coloca o Cara de Barro no lugar da professora para fazer todo mundo acreditar que a professora estava dizendo que era mentira. Aí teve uma visão da Circe que era falsa, e quando a professora estava na cadeia, junto com a Amanda Waller, ainda ela era meio que a personagem real, ainda era a professora, então a visão da Circe era verdadeira. Mas o Cara de Barro substitui a professora e depois ela falou com a Waller, e o plano da princesa era que a Circe estava mentindo. Então, tipo assim, eu achei muito confuso essa parte. E no final, a noiva mata a princesa com um tiro na cabeça. E cara, eu achei bem estranho esse final, porque, por exemplo, como que o Cara de Barro ele foi para Apocalistão, que é um outro país fictício da DC, foi fazer o seu plano, meio que conferir o seu plano com a princesa, depois voltou para os Estados Unidos matar a professora em 1 minuto. Como isso é possível, cara? Porque, tipo assim, o Cara de Barro ele não consegue voar, não faz muito sentido meio que o roteiro fazer isso, colocar na história que ele fazer tudo isso em 1 minuto, porque meio que demora horas para você de viajar para um país para um outro. Não faz muito sentido isso. Talvez meio que o roteiro queria forçar um pouco, acho que o roteirista queria forçar um pouco para encher logo de uma vez o roteiro do episódio, ou foi um furo do roteiro, a gente não sabe ainda, a gente nunca vai saber. Então eu acho que ficou um pouco confuso. Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre essa parte, se você acha que faz sentido esse plano ou não. Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, tá? E por fim, teve uma cena pós-créditos lá no episódio final de Criaturas do Comando, onde foi mostrado a nova formação das Criaturas do Comando, porque no final aparece o Barba Pintado John, né, junto com a noiva, eles indo para a prisão para mostrar a nova equipe para a noiva, né? E aí lá mostra vários personagens legais, tendo Oferita jogando ping-pong com o Fósforos. Aparece também meio que a nova versão do robô recruta, que ele tá mais parrudão, agora ele tá gigante. Mostra também o King Shark, né, que é o Tubarão Rei, a Nosferita. Aparece também a Múmia, que faz parte dos quadrinhos originais, e também aparece o Doninha se lambendo. Então essa nova formação das Criaturas do Comando, eu quero muito ver como vai funcionar, né? Porque a Nosferita, ela no começo do episódio, no começo da série, ela era um pouco escrota, né? Com eles, por causa que ela era meio que amiga daquele gorila gigante lá que tava zoando com a aparência lá da Nina, né? Porque roubou a comida dela e tal. Então eu não sei como vai funcionar isso. O bom é que ela vai ser a líder, então ela pode mandar em qualquer um que desobedecer ela. Isso que eu acho legal, porque tipo assim, pra mim, a melhor personagem desse desenho mesmo, eu gosto bastante da Nina, é a noiva, porque a Nina ela morreu cedo e não conseguiu desenvolver muito. Já a noiva, ela foi uma boa personagem desde o começo da série, então eu acabei gostando bastante dela. Talvez os outros personagens também podem ficar explorando muito na segunda temporada, talvez pode ganhar novos visuais, então eu espero muito que isso aconteça. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman da DC, caso você acredite depois desse vídeo, tá? Então isso, até a próxima, foi, tchau pessoal!